Bom, pessoal, hoje a gente vai começar pelo vocabulary, tá? Aí a gente já consegue ver que tem o vocabulary e logo em seguida as nossas palavras. Então, temos as palavras em português e em inglês. São as words. Então, vamos lá. Temos 3 verbos aí. Ops, mais de 3 verbos, desculpe. Então, vamos lá. O verbo negar, deny, to deny. Próximo verbo, evitar, to avoid, avoid. Atrasar ou demorar-se, to delay, to delay. Adiar, postpone, postpone. Acontecer, happen, happen. É bem interessante que eu repita e logo em seguida você consiga repetir essas palavras, assim decorando os nossos verbos, pois são vocabulários novos e que irão agregar ao seu vocabulário. Bom, pessoal, logo em seguida já vem grammar. O que seria o grammar? Como todo mundo já sabe, é a gramática, tá? A gente vai trabalhar gerúndio. Vocês sabem o que é o gerúndio? Bom, nesse texto você consegue acompanhar. Vamos ler? Vamos trabalhar? Nós já aprendemos em livros anteriores. Então, seria o book 1, book 2 e book 3. A usar o gerúndio no present progressive. Então, também chamado de continuous tense, que é o verbo to be mais um verbo e o ing. Você se lembra do ing? Bom, agora nós vamos aprender outras formas de usar o gerúndio. Em alguns casos, o emprego do gerúndio é obrigatório, em outros, opcionais. A primeira regra, depois de uma preposição, é obrigatório a colocação do gerúndio, ou seja, o verbo que aparece logo em seguida da preposição deverá aparecer no gerúndio. São preposições with, without, about, of, to, for, before, after, in, by, at, on e etc. Exemplo. Vamos para esses 3 exemplos que temos aqui. After reading the book, he likes to sleep. He likes a glass of water after eating. Então, está vendo que a gente está colocando no gerúndio? O que seria o gerúndio, gente? O ing, tá? Aí a gente usa no gerúndio. You think about selling your car? Então, você está pensando sobre vender o seu carro, né? Vendendo o seu carro? Agora a gente vai para a regra 2. Depois de alguns verbos, é obrigatório a colocação do gerúndio no verbo seguinte. Estes verbos são to finish, to enjoy, to resent, to deny, to avoid, to mint, to postpone, to appraise, to dislike, to keep, to delay e to stop. São verbos, obrigatória a colocação do gerúndio. Então, vamos lá para os exemplos. She avoids think about your problem. They stop working this year. You finish studying at 7 o'clock. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a página 10, tá? É a nossa continuação. A gente tem algumas observações, tá? Então eu vou ler para vocês e vocês acompanhem aí com a apostila. As observações. Não se esqueça que mesmo o verbo estando no gerúndio, a tradução sempre é feita no infinitivo. Exemplo, I enjoy listening to music, to class music. Sorry, guys. Again, I enjoy listening to music. Oh, sorry, guys. Again. Oh, okay, no. I enjoy listening to classical music. Okay, no, yeah. Então, eu curto ouvir música clássica. Desculpa, pessoal, é com erros de gravação que a gente vai aprendendo. Não se preocupe, isso é bom porque vocês vão entender as partes que eu erro e venho corrigindo vocês. E eu, né? Bom, vamos lá para a terceira regra.
Depois dos seguintes verbos, podemos usar tanto o gerúndio quanto o infinitivo. To love, to start, to begin, to continue. To prefer, to like, to end, to try, to hate, to detest. Exemplo. I hate get up early. Ou I hate to get up early. Seguinte. Try doing this. Ou try to do this. Next. I will continue writing. Ou I will continue to write. Vocês estão vendo que eu consigo fazer abreviações usando a regra do gerúndio? Então, se eu consigo usar a regra do gerúndio, eu consigo fazer frases mais curtas e mais simples, tá? Então, pode ser que a pessoa, o americano, ou o britânico, ou a pessoa que está falando inglês com você, ela fale em gerúndio. Então, é importante que você entenda essas observações. Com esse ing. Nem sempre esse ing será ando, endo, indo em português. Por que eu falo isso? Porque geralmente o aluno no nível básico ele vai aprender os tenses que são aqueles continuous, né? Como o present continuous, que é um dos continuous tenses, né? Que dá essa ideia de ando, endo, indo. Esse present continuous ele é usado para ações que estão acontecendo no exato momento em que estamos falando. Ele é formado pelo be, né, o verbo to be, mais o verbo com ing. Alguns exemplos. I am studying now. Estou estudando agora. You are reading a book. Você está lendo um livro. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Até aqui, I am studying. Eu estou estudando. You are reading. Você está lendo. She is watching. Ela está assistindo. Isso dá o gerúndio no português. Mas nem sempre esse ing será ando, endo, indo em português. Esse ing também pode ser usado em outras formas totalmente diferentes dessa ação contínua que você acabou de ver no ando, endo, indo. Então vamos às principais formas de uso do ing. Quando usamos o verbo como substantivo que descreve a ação, ele leva o ing. Drinking is harmful to your health. Beber é prejudicial à sua saúde. Listening to music is fun. Ouvir música é divertido. Flying makes me nervous. Voar me deixa nervoso. Drinking, eu não falo drink is harmful, eu falo drinking is harmful. Beber é prejudicial. Eu não falo listen to music is fun, eu falo listening to music. Flying e não fly. E você pode ver que não é ando, endo, indo. E leva o ing. Após preposições. I'm afraid of flying. Eu tenho medo de voar. She is interested in writing poems. Ela está interessada em escrever poemas. He is not happy about seeing the doctor. Ele não está feliz em ver o médico. Veja aqui depois da primeira preposição aí, of. Na segunda frase, in. Na terceira frase, about. A forma é com ing. Of flying, in writing, about seeing. E a tradução não é ando, endo, indo. Of flying, de voar. In writing, em escrever. About seeing, em ver. Após alguns verbos. Aí nesse caso é um verbo que pede mais um verbo com ing. O segredo, nesse caso, é praticar para memorizar os verbos que pedem essa combinação. Existe uma lista grande de verbos, eu não vou esticar muito esse assunto. Na internet tem essa lista com os verbos que pedem um outro verbo com ing. Eu quero apenas mostrar para você como isso aqui funciona em uma frase. I appreciate living in Miami. Eu gosto de morar em Miami. I don't mind working on weekends. Eu não me importo em trabalhar aos finais de semana. She's finished cleaning the house. Ela terminou de limpar a casa. Appreciate living. Eu não falo appreciate to live. Eu falo appreciate living. Gosto de morar. Mind working. Eu não falo mind to work. Eu falo mind working. Me importo. Não me importo nesse caso negativa. Finished cleaning. Eu não falo finished to clean.
Esses verbos appreciate, mind, finish e tantos outros, se acompanhados de um outro verbo, pedem um verbo com ing. E a tradução, novamente, não é ando, endo, indo. Para descrever atividades com o verbo go. Go fishing, pescar. Go bowling, jogar boliche. Go swimming, nadar. Go skiing, esquiar. Go shopping, fazer compras. Alguns exemplos. I went swimming in the morning. Eu fui nadar de manhã. She wants to go shopping tonight. Ela quer fazer compras hoje à noite. Let's go fishing. Vamos pescar.